dia 8 de fevereiro de 2019. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como uma vida. É um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorance, médico, e o produtor Jorge Pessano, jornalista, e a equipe UniTV da UF. Fala, Zada Maricá! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso programa é diário e todas as horas. Bem, hoje mais um inusitado programa sem roteiro, com muito talento. Prestem atenção, gente, que é muito talento. E cobriu de lona é circo, descobriu pulando a cerca. Vai, Daniel. Alô, Zada Maricá! Olha, o programa sempre a gente convida uma fração importante do Brasil. Aliás, pulando a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque o outro lado não tem sacanagem, não tem nada disso. Corrupção. Tem o quê? Educação, cultura, arte, lazer e tudo que o homem merece. Hoje vamos convidar uma trinca, uma trinca legal. Vamos convidar a violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, Priscila Farias. Vem cá pular a cerca. Pular a cerca, isso. Tudo bem, doutor Daniel? Do banheiro. Vou convidar os dois, Diogo e Igor. Isso. Pulou a cerca, isso. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Priscila Farias, da Orquestra Sinfônica Nacional, violinista. Qual é a tua idade? Doutor, Qual é a sua idade? 30. 30, tá bom. Eu tenho 96 anos e é garota. Você nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aonde? Lagoa, Hospital Público da Lagoa. Lagoa. Isso. Então o Rio de Janeiro. Como é que era o Rio naquele tempo? Bom, doutor, nós estamos passando por umas mudanças, né? E na minha época as coisas eram mais calmas. Sim. E era bom, tudo bom. Tudo bem. Olha só, você entrou no violino, o violino entrou em você? A primeira vez que eu tive contato com o violino foi através de um programa de televisão, assistindo. E eu pedi à minha mãe para que eu estudasse música, uma vez que eu achei muito bonito uma orquestra. E a partir dos 8 anos de idade, eu fui encaminhada à Escola de Música Vila Lobos, onde eu iniciei o meu curso de musicalização infantil e com os estudos do instrumento particular com Helena Busac. Olha só, então, Priscila, a Priscila eu convidei hoje aqui, e sempre, para falar sobre educação infantil musical. Isso interfere na criança. Fala, Priscila. Bom, a educação musical, ela iniciou-se por origem, né? Logo após o início da Revolução Francesa, em 1789. Por quê? Através dos ideais democráticos que gestavam na época, houve um grupo de pesquisadores, psicólogos regidos por Jean Piaget e músicos, professores como Dalcroze, Kodály. Tivemos também Williams, que encabeçaram a nova escola mundial. Essa escola mundial ela estava voltada ao ensino de massa, a música para uma massa,
quebrando, então, o dogma que vinha da Idade Média, né? A música ela estava centralizada no clero, na aristocracia. E com essa mudança de novos ideais democráticos, após a Revolução Francesa, em 1789, novos pesquisadores em diversas áreas mundiais começaram, então, a mudar todas as artes na sociedade. Isso se veio na biologia, se veio nas letras, se veio na educação, se veio na música, em vários setores. E foi uma coisa muito interessante, doutor Daniel, porque o ser humano, ele, pai, a mãe, a família, depositava a criança na escola, e a criança não era só passiva da educação. A criança se tornou-se um elemento ativo. O homem interagindo com o ambiente. Não era mais um correpetidor das lições em que o grande mestre passava o conhecimento e o discípulo, então, assim repetia. O ser humano, a criança, passou a ser o quê? Um objeto de estudo profundo. Então, hoje em dia, eu estou na pré-escola. O senhor precisa ver como é rica uma pré-escola. Eu lido com bebês todos os dias. Eu faço 20 tempos de aula por semana. E eu trabalho o quê? Através da emoção, que foi amplamente divulgada por Williams. Williams trabalhou com Dalcroze, ele foi discípulo de Dalcroze, teve contato com os melhores psicólogos dessa época, dessa idade moderna. E ele dizia que a criança é um ser profundamente emotivo que necessita da capacidade do professor, da inteligência emocional do professor, da tia ali, que através do seu reconhecimento psicológico vai trabalhar a emoção da criança para o melhor aprendizado. É uma coisa tão bonita, porque não há nenhum dia, doutor Daniel, que eu entre num berçário que eu saia feliz. Todos os dias eu saio feliz de um berçário. Para mim, é uma emoção ímpar. É um trabalho muito diferente de uma orquestra sinfônica, de um casamento, de uma aula teórica. O berçário ali são seres ali que saíram de 6 meses. O senhor imagina o senhor tocando para bebês de 6 meses. Aquele serzinho olhando para você e, através das reações deles, eu estou trabalhando a cognição dele. Daí a gente entra no trabalho de Piaget. Olha só, você falou que educação musical com um berçário. Uhum. Eu, como médico, eu tive um projeto que, com música, na maternidade, com um dia de vida, com a criança e a mãe. E funcionava perfeitamente. E hoje também tive um projeto, um hospital infantil com a música. É o meu resultado. Mas eu gostaria que você falasse sobre educação musical infantil. Isso. A musical infantil, a educação musical infantil, ela vem com as datas que são programadas pela equipe da escola, há um psicólogo, coordenador, direção. E essa equipe docente vai lhe proporcionar ao professor as datas cívicas que serão trabalhadas em sala de aula. No caso, eu me lembro perfeitamente que a coordenadora pediu: Priscila, nós vamos trabalhar semana que vem a inclusão. Então, o que eu fiz? Eu peguei a Sinfonia de Haydn. Para quem não sabe, Haydn foi compositor de Mozart, classicismo. Eu peguei um trecho do iniciozinho da sinfonia e fiz uma versão. Tem um amigo especial, mas ele é do coração. Amigos unidos pra valer, amigos unidos vamos ser. E as crianças do antigo Jardim 1 e Jardim 2, que hoje é o pré-1, pré-2, repetiram a melodia e nós em união nós cantamos esse trecho da Sinfonia de Haydn. Então você vê que o que eu fiz? Eu peguei a erudição de uma orquestra sinfônica e eu popularizei o tema da sinfonia escrita por Haydn. Poderia ser o Danúbio Azul, de Strauss, como eu já fiz também para o maternal. Né? Eu pego trechos das sinfonias, porque eu não quero que essas sinfonias morram. Eu quero que elas sejam amplamente divulgadas para a massa.
Eu vou pra escola cantar, brincar, rever meus amigos pra todos alegrar. Novos conteúdos com a tia brincar e novos amigos pra pátria estudar. Então, a criança, ao repetir essas melodias, esses fragmentos melódicos que se encontram nas sinfonias, ela está se popularizando, ela está massificando aquilo que Beethoven fez, que Mozart fez, que Strauss fez. Olha que coisa linda, doutor. Então, vamos dar uma abertura com o Diogo e a mãe. Diogo, né? O Diogo Correia, nosso grande amigo, e o Igor Farias. O Igor é filho da Priscila. Então, a mãe, os dois alunos vão... São filhos. Então, 2 filhos. Vou segurar o violino. Vamos só tocar. Tá. No caso aqui, é o hino da alegria de Beethoven. Tá, Igor, só vem, tá bom? Vamos lá. 1, 2. Legal. O Igor gostou? E Diogo gostou? Fala um pouquinho. Di, qual foi a sua experiência com a flauta, o estudo de musicalização infantil? Como é que você está se sentindo, Igor também? Então, fala. Fala você. Fala você. Você achou o quê? Muito legal. Muito legal. E você? Igor? Muito legal. E tocar flauta é muito legal? Sim, a gente toca se divertindo e aprende ao mesmo tempo. Ah, sim, parabéns. Muito bom. Então dá um microfone aqui. Então... Estudamos intensivamente nesse mês de janeiro para sua reportagem. Olha só, Priscila, fala mais sobre educação infantil musical. É uma coisa nova, mais ou menos, mas a educação musical com uma violinista da orquestra é outra coisa. É verdade. Então, fala dessa experiência. Você dá aula onde que você tem essa experiência? Bom, eu tenho trabalhado em 2 escolas do bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, que é a Sapiência e a Nanananinha. E eu ministro aulas do berçário, maternal 1, maternal 2, pré 1 e pré 2, que são as 2 últimas séries da alfabetização. E eu deparo também com a necessidade da composição. Então, esses últimos anos, eu tenho feito muitas músicas para criança. Todas elas voltadas para poesias em que os livros de português trazem, né? Livros didáticos. Eu musicalizei 8 poemas do livro de literatura do Igor, do Diogo, então, são amigos do colégio. Uma só. Fala, uma só. Temas cívicos, datas importantes ao longo do ano. Então, falou que musicalizou. Qual? Dá um exemplo. Por exemplo, tinha um poema da Dona Joaninha. Fala. A letra já estava composta, já estava escrita, eu peguei e musicalizei. Então, dá um exemplo. Tá, vamos lá. Eu vou tocar. A música é engraçada. Todas essas músicas, doutor Daniel, elas são muito alegres. Então, vamos lá. A casinha da Joaninha tem cortinas de algodão. Na varanda, pinheirinhos, flores brancas no verão. A casinha da Joaninha tem cortinas de algodão.
Na varanda, pinheirinhos, flores brancas no verão. Ô Joana, Joaninha, ô Joana, és rainha. Ô Joana, és feliz na sua casinha. Ô Joana, Joaninha, ô Joana, és rainha. Ô Joana, és feliz na sua casinha. Isso aí é uma musicalização de um poema que estava no livro de português do Igor. Eu estou musicalizando poemas e estou compondo também, falando das letras, dos números, do meio ambiente. É necessário, porque numa escola há uma associação muito grande com a nossa sociedade. A criança ali, desde pequena, em tenra idade, ela já aprende que temos que ter valores sociais, morais, cívicos e que devem ser respeitados. Eu associo a escola a uma cidade em que a diretora é o nosso prefeito, né, a direção. Nós temos a equipe docente, temos a equipe da cozinha, onde nós temos a nutricionista também, responsável pelo bem-estar e a saúde da criança. Nós temos a parte também da limpeza da nossa escola, que deve ser respeitada. E esses valores devem ser o quê? Levados para casa. Então, a criança que fica na escola, ela deve ser instruída a ter boas maneiras, educação e cultura sempre. E isso é uma vertente que está tendo hoje, em que a criança aprende não só a grade curricular, como também as atividades extracurriculares. Por exemplo, ao ensino da robótica. Já para o maternal, eles já estão fazendo trabalhinhos de robótica, brinquedinhos de robótica. O estudo de línguas estrangeiras, as atividades musicais, as atividades de capoeira, as atividades de dança, de balé, de dança, de teatro também, e a parte esportiva, natação e as atividades de exercícios. Então, é uma tendência a fazer com que ali dentro a criança possa, então, ser um futuro cidadão, em que ele consiga ter um equilíbrio holístico de si e da sociedade como ser integral. Onde entra a educação musical? A educação musical, ela vai interferir na parte emotiva da criança, através da letra, das repetições das frases, dos versos e dos refrões. Ela vai tendo a associação dos deveres a cumprir. Por exemplo, nós estamos num mundo em que nós, daqui a pouco, se nós não cuidarmos, vai faltar água. Então, como é que esse momento da água vai chegar num maternal, numa pré-escola? É simples. A professora está distribuindo os copos de água e a tia da música está cantando bem assim. Olha só. A água é muito importante, não devemos desperdiçar, não dá pra beber e ter saúde, devemos todos economizar. Fechar a biquinha da torneirinha pra não faltar água da cozinha. Fechar a biquinha da torneirinha pra não faltar água da cozinha. E aí, desde pequenininhos, os bebês já com 1 ano e meio já estão lá. Fecha a biquinha da torneirinha pra não faltar água da cozinha. Fecha a biquinha da torneirinha pra não faltar água da cozinha. Então, são regras que a criança tem que aprender desde cedo. Regras, a parte também didática, que depois eu vou mostrar, na alfabetização. A criança já sai da escola cantando as sílabas das palavras. Então, mostra o que eu trouxe. Material que você tem. Olha só, eu trouxe assim. Aqui nós trabalhamos as apresentações das letras. O A, o E, o I, o O e o U. Então, já desde tenra idade, a criança já, no maternalzinho, já está tendo contato com os números, com as vogais, e depois no pré-1, pré-2, a formação das palavras, tá? E aí eu canto bem assim. E aí eu falo da importância daquela escola bonita em que nós devemos estar sempre com espírito positivo em relação ao professor e à organização da sala de aula. Era uma vez na escola linda, a
tia ensina o A, E, I, O, U. E o A, e o A, e o A, E, I, O, U. E o A, e o A, e o A, E, I, O, U. Era uma vez na escola linda, a tia ensina 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. 2, 3, 4, 5. E aí tem um joguinho das sílabas, das formações das vogais A, E, I, O, U, com Bá, Bé, Bi, Bobu, com Dá, Dé, Di, Dó, Du, com Má, Mé, Mi, Mo, Mu. Então, isso... É a alfabetização através da Olha música. só, então, isso é importante na musicalização. Além da letra, a música. Quando junta a letra com a música, fica uma coisa, um caminho aberto. Isso é educação musical. Então, isso é tudo. O quê? Olha só, estou falando que a educação musical, quando articula a música, o caminho, a letra, a poesia. A expressão, exatamente, a emoção da criança. Exatamente. Isso. E é mais fácil cantar isso que aprender. do que decorar as coisas. Exatamente. É muito mais fácil você aprender sorrindo, brincando, se divertindo, do que ficar uma meramente decoração, regras, fórmulas. Ali ele aprende. A tia... uma coisa interessante. Eu já me fantasiei de princesa... De princesa para dar aula, de palhaça, de contadoras de histórias. Isso é alegria. Isso. Olha só. Isso. Então vamos com o Igor. Tocar também, né? Vamos. Agora nós vamos tocar o nosso saudoso universal Tom Jobim. Tom Jobim. Águas de Março. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. A equipe bateu palmas, né? Muito bom. Olha só, Priscila, qual é a tua experiência ao mesmo tempo da Orquestra Sinfônica Nacional da UF e ao mesmo tempo uma experiência com música numa escola primária? Qual é a tua experiência? Como é que você vai para lá e para cá? Olha, eu acho que uma coisa equilibra, para mim, eu, Priscila, me equilibra muito. A orquestra é um lugar que você coloca ali toda a sua técnica, né? E você atende a uma massa de ouvintes, no qual eu sempre tenho o prazer de vê-lo na plateia. E a escola é um lugar onde eu vou semear. É a outra Priscila. É onde eu vou cantar, onde eu vou brincar, onde é um ladinho meu que muita gente não conhece. É aquele ladinho que eu posso sentar, eu posso falar, Yasmin, entendeu? Eu posso botar a criança no colo, eu posso ter afetividade. O senhor é médico, o senhor sabe que no mundo adulto nós temos que ter um pouquinho de seriedade, né? E a escola, ela não tem momento de você ficar parado, você tem que agir o tempo todo, você tem que interagir no mínimo com 15, 10 crianças ao mesmo tempo, sabe? A criança é muito emotiva, ela é erupção ao tempo todo e você tem que, ao mesmo tempo que você tem que chamar atenção, ao mesmo tempo que você tem que organizar a sala, você tem que dar carinho, afeto. Olha, a educação é uma atividade múltipla. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e ser uma só. O trabalho da orquestra, não. Você é um técnico especializado em um trabalho difusor das notas musicais.
você tem que controlar suas emoções. Na escola você tem que controlar sim, mas você tem que ter muita afetividade. Para mim, um trabalho complementa o outro. E outra, a escola sinfônica também me dá muita base na composição que eu coloco na parte didática. Tem muito conhecimento. Para você chegar numa orquestra, você tem que estudar muito. São anos de estudo, dedicação, muita técnica. E na escola é a expressão como um todo, é você trabalhar o corpo, é você ter a inteligência emocional de reconhecer a emoção do indivíduo e fazer com que aquele indivíduo ali ele aprenda da melhor maneira. E detalhe, você está lidando com muitos ao mesmo tempo, com temperamentos diferentes, com origens diferentes, e você tem que extrair a emotividade dele para ter um resultado de aprendizado. Você está falando que você pula a cerca da orquestra para a escola, da escola para a orquestra. Então, vamos pular a cerca ao universo. Às vezes, educação musical infantil toca uma parte de uma composição da orquestra. Um pedacinho. Ah, tá. Olha Bom, só. eu vou tocar aqui, eu vou tocar em uma oitava abaixo. Que uma oitava, um registro mais gravezinho de um pedacinho do Anne Klein. Pode ser? Pode. Pequena Serenata Noturna. Vamos lá. E aí vai. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos. Pois é. Então, segura aqui. Olha só. Então, isso mostrar que tanto a orquestra, a educação musical infantil é tão importante como tudo. É claro, são as sementes do amanhã. Se você não cuidar da criança, como será o mundo amanhã? Não tem mundo, não tem futuro. A criança começa a aprender música e depois vai assistir a orquestra sinfônica numa boa. Exatamente isso. Então, olha só. Então, vamos falar mais sobre educação musical infantil. Esse novo método, ele trabalha muito com o corpo. Você associa a parte cognitiva ligada ao equilíbrio corporal, fator esse que não existia no antigo sistema de educação. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar música, se você não soubesse a ler as notas musicais, reconhecer as figuras rítmicas, você não poderia pegar no instrumento. Através de novos estudos, essa questão foi caída por terra abaixo. Por quê? Porque eles priorizavam a experimentação. Não tinha-se que ter uma leitura aprimoradíssima para pegar no instrumento musical. Nós fazemos, hoje em dia, nas escolas, exercícios de corpo, associando a parte do corpo, associando as notas musicais, as cores também. E facilmente a criança, então, assimila. Novas maneiras de se tocar instrumento vieram, os instrumentos de cordas, como o método Suzuki também. Antigamente você tinha que saber solfejar muito bem. O que é solfejar? É você saber cantar as notas. Hoje em dia não. Hoje em dia você coloca as marquinhas nos instrumentos e cada marquinha corresponde a um dedo a ser colocado. Um dedo é uma notinha musical. Eu fiz uma música, doutor Daniel, que fala das cores. Então, e essas cores... Vamos lá. É uma coisa simples, mas não tem como a criança não associar a cor. Então vamos lá. Vamos lá? Igor, pode colaborar? E também Diogo? Pode ser? Claro que sim. Pode ser. Então eu trouxe aqui umas bandeirinhas coloridas, em que a criança pequenininha, ela vai brincar e ela vai articular as palavras corretamente. A música, doutor Daniel, ela ajuda na articulação do som. Então vou lá. Nós temos aqui o verde. Quando a mamãe fala verde, você usa o verde. Quando for amarelo, usa amarelo. Quando for vermelho, usa o vermelho. E quando for o azul, você usa o
Zu, tá bom? Então, vamos vou lá? lá. É uma brincadeira. E depois fica um jogral muito bonito na sala de aula. Então, tá? vamos lá. Vamos lá? 1, 2. Começando com azul. E o azul é a cor do mar. E o azul é a cor do mar, do mar. O amarelo e o amarelo é a cor do sol. O amarelo e o amarelo é a cor do sol, do sol, do sol. E o vermelho é a cor da maçã. E o vermelho é a cor da maçã, maçã. Aí a gente fala também do meio ambiente, da necessidade das árvores, da gente manter o verde vivo no planeta. E a gente fala então, e o verde é a cor da mata. 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 Tá? E aí as crianças em roda e vão aprendendo as palavras, articulando bem a fala, entendeu? Porque isso vai ajudar no processo de aceleramento da fala da criança, a associação de imagens dos movimentos corporais. Antigamente era aquela decoreba que a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos. Não, acabou. Hoje em dia, brincando e vai se aprendendo. Olha só, então eu entendi que educação musical infantil é um ato coletivo. Isso, uma socialização. Não, um ato coletivo, socialização, mas é todo mundo junto. Isso. Não é um de cada vez. Não é um individualismo. É coletivo. O cantar é coletivo, a música é coletivo e a poesia é coletivo. Então o mundo aprende a usar o coletivo. Isso que eu achei importante, a coletividade musical, a coletividade do aprendizado. Isso facilita. Pena que ainda o nosso país não tem essa formação musical. Parece que a formação musical é uma coisa esquisita, difícil, e não é. Você está mostrando que não precisa ser músico para a educação musical. O que você fez em poesia, né? Não precisa ser um grande mundo, nem ser educação. Vamos cantar? O cantar o cantar é fundamental. É fundamental. E vamos cantar coletivamente. Coletivamente. Isso que é importante. Igual aqui a equipe da UniTV. Todo mundo participa, não tem nenhum problema. Então, e cantar é tudo. Igor, vem cá. Fala, pega o microfone. Não, você falar. Como é que é a tua mãe com você? É legal quando ela tá dando aula, eu ajudo. Ajuda? Ajuda. Nas férias. Aí eu tô acostumada a dar aula. Eu fico em um cantinho, leio. Aí eu brinco. Da última vez, minha mãe falou que eu sou tia lá na sala de aula. Um monte de coisa legal que eu fiz nessas férias. Eu associei o Igor a amigo. Gente, agora vai chegar um amigo novo na sala de aula. É o Igor amigo. E quando ele voltou às aulas agora, né? Eu falei assim... Tia, cadê o Igor? O Igor, aquele menino. Cadê o amigo, o tio Igor? Então, as crianças, elas brincam com o Igor também. E essa socialização também é muito importante, doutor Daniel, porque nós trabalhamos com a inclusão também nas escolas. E isso é um desafio que nós estamos conseguindo ter bons resultados a cada dia. É importante que a gente fale isso. Então, eu passo o microfone para o Diogo. Diogo, e você é um amigo. O que você acha de ser amigo? Amigo ajuda um amigo ajuda o outro. E não tem nenhum amigo que tenha que brigar com o outro. Todos têm que ser amigos. E você é amigo do Igor? Sim.
e amigo da Da tia Priscila? Tia Priscila. E legal. Então, vamos voltar à educação musical infantil. Você falou de teoria desde a Revolução Francesa. Isso. E a teoria atual? Bom, nós trabalhamos com várias escolas, né? Teve a escola, o método Dalcroze, que é o método corporal, o método Kodaly, que não foi aqui amplamente divulgado. Temos aqui também no Brasil o método Suzuki, que ensina o violino, a música, através de canções, arranjamentos facilitados. E eu vejo também que nós temos que citar a importância dos grandes centros de ONGs. Essas ONGs estão trabalhando. Hoje em dia, há uma mescla do ensino moderno, em que a pessoa canta, a pessoa trabalha o corpo, trabalha a emoção e também a leitura musical. Antigamente era somente a leitura musical. Para você pegar no instrumento, você teria que ter um conhecimento prévio teórico muito forte, ligado a durações de tempos, a figuras rítmicas. Só pegaria no instrumento quem dominasse essa linguagem teórica técnica. Hoje em dia as coisas estão mais para mesclados. Eu digo que estão equilibrados. Entende? Eu, por exemplo, se hoje eu der um material para acelerar a escrita da criança ligada à educação musical, eu vou associar o quê? Eu vou associar a alfabetização, a linguagem música e a linguagem visual também, através dos símbolos. Então, doutor Daniel, o que eu vejo que hoje em dia os professores da área de música, que trabalham nas orquestras, que dão aula nas escolas de músicas e cursos, eles estão procurando equilibrar as duas escolas, sabe? Então, é isso que está ocorrendo. Então, você dá mais um exemplo que a equipe gostou de uma poesia que você musicalizou. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, eu fiz a escola, fiz as cores. Eu vou cantar a girafinha, pode ser? Pode. É uma brincadeira que eu faço entre as crianças, que nós vamos passando a girafa de mão em mão para a criança. Ela brinca com a girafa e, através dessa brincadeira, a criança vai aprendendo a dividir o brinquedo. A criança vai aprender a se socializar, a respeitar quando é sua vez de pegar o objeto e passar para o outro. E ela vai aprendendo sempre novas palavras, então, entendeu? Vamos à girafa. 1, 2, 3, 4. A girafa, girafinha, contente, ela canta outra vez, ela canta 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, cantando os números. Estou na escola com a tia pra aprender, e as letras vou aprender e a escrever outra vez. Elas são A, U, A, E, I, O, U, cantando com um amigo, com a girafa, amigo, canto, eu brinco outra vez, peixe, 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 para, a girafa, girafinha, contente, ela canta outra vez, ela canta 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. E assim, doutor, vai as brincadeiras de roda, vai o processo de aceleramento da fala, vai se notando muito presente nas escolas. A criança vai brincando sempre. Acabou aquela rigidez. Vai falar, Beltrano, não tem. Isso está por cair por terra abaixo. Então, a escola hoje se torna um lugar em que a criança tem alegria, tenha o prazer de aprender. Entendeu? Eu vou perguntar a você qual emoção que você sente na orquestra sinfônica e qual emoção que você sente na educação musical na escola. Olha, eu fico muito emocionada quando eu vejo as crianças, quando eu saio da escola, tem uma mãe, tem uma avó falando:
olha, o meu neto, o meu filho está cantando a Dociara. Ele não para de cantar essa música lá em casa. Eu fico muito feliz quando uma mãe, uma avó, uma criança vai cantar junto comigo. E na orquestra, quando a plateia está lotada de pessoas, e nós tocamos os clássicos Beethoven, Haydn, Mozart, e que nós somos aplaudidos. É esse cantar, doutor Daniel, é esse cantar que é necessário na sociedade, porque se as pessoas cantam, elas estão em comunhão com o Senhor. Se a gente ouve um rádio e a gente consegue cantar aquilo que a gente está ouvindo, a gente está reproduzindo conhecimento. E essa necessidade da educação é de transmitir a mensagem. A educação infantil, ela tem que transmitir, sim, a biologia. Eu já fiz música de biologia. Ela tem que mostrar a geografia, sim. Ela tem que mostrar a matemática. Ela tem que mostrar a história, sim. Ela tem que mostrar o inglês, mas de uma maneira lúdica. Como disse Williams, né, belga, e se tornou naturalizado na Suíça, discípulo de Dalcroze. A música ela tem que ser trabalhada através dos intervalos, através de pequenas cantigas, onde a criança, através da emotividade, seja trabalhada e o professor docente vai ter a perspicácia de congruir esse potencial que ela possui. Entendeu? É esse pensamento que veio após a Revolução Francesa. Então, olha só. Pega o microfone. O que você está achando do programa? Tô achando legal o Legal? programa. Legal, maneiro, a minha primeira entrevista. E legal. E o Diogo? Tá achando o quê? Muito legal, porque isso a gente mostra que a gente sabe fazer o que vai gravar. Que bom, parabéns para você. Eles estudaram arduamente. Vários dias? Janeiro todo. Não andando todo, poxa. Então tá valendo a pena, né? Aham. Então, e você, Priscila? Qual é a emoção de estar na televisão, no canal da UF, na universidade? Eu fiquei muito feliz pelo convite do doutor Daniel, gostaria de agradecer aqui. E eu me sinto uma portadora da educação. Eu estava profundamente emocionada, estou também, estudei muito para falar aqui, mas a emoção bate mais forte. E é isso o nosso papel, é divulgar a cultura e a educação. Pois é, aqui não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida, tem que voar. E isso dá um belo programa, porque não tem roteiro. Se tivesse roteiro, era igual educação musical que você aprendeu, decorar tudo. E hoje, a educação musical não tem que decorar nada, é coletivo. Exatamente, o programa nascer é exatamente isso. Você agora entendeu a questão do programa nascer, é tudo livre. Nem eu sei o que vai acontecer. Na hora, rola. E educação musical rola coletivamente. Olha só, toda a equipe, nós aqui, a equipe toda, estão rolando. Todo mundo está participando. Não tem roteiro exatamente por isso. Então, isso é pulando na cerca. E educação musical é um pulo na cerca da educação, um grande pulo coletivo, com música. E música, qual é o gosto da música? Alegria. Não, o gosto da música é quero mais. É verdade. Quero mais. Olha só. Então, o nosso tempo é 45 minutos, é um tempo de futebol. Num dentista, 1 hora, 15 minutos é 5 horas. Na vida, uma hora é nada. Então, vamos terminar o nosso programa cantando? Vamos. Cantando com música. Vamos.
O senhor prefere a flauta ou cantando? O que Vamos você... tocar a flauta? Então, de Tom Jobim, a nossa música universalizada. Tá Vamos bom. lá? Vamos lá? De Tom Jobim, Águas de Março. Olha só, então eu vou dar parabéns ao Igor, a você, Diogo e a Priscila Faria, que é da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, e dar parabéns. A educação infantil agora pulou a cerca de verdade. Vamos divulgar à vontade. Você pode divulgar à vontade da gravação do programa. Então, vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu! Valeu!